amados! Em homenagem a Guilherme, atacante do Fortaleza, que fez 2 gols na vitória de 3-1 do Tricolor contra o time do América Mineiro na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nós começamos o Fortaleza Cast desta semana. Olha eu aqui de novo, no lugar de Marta Negreiros, que segue de férias. Mas você sabe que quando a Marta tirou férias, a geração pensou assim, quem é a pessoa mais parecida com a Marta para colocar no lugar dela? E aí pensaram em mim. Eu acho que é o mais parecido, porque ele é um pouco semelhante, mas Marta está voltando no próximo Fortaleza Cast. Enquanto ela não volta com o seu Cheguei, a gente está aqui, amados, como eu falei, para falar um pouquinho do Fortaleza. E hoje nós falaremos de uma questão importante do Tricolor, que é a questão de comunicação, e falaremos de engajamento. E, Alexandre Mota, depois que o Fortaleza vence bem uma primeira partida de quartas de final, engajamento foi o que não faltou nas redes sociais do Fortaleza. Rapaz, o trabalho até fica fácil, né? Acho que é para essa galera que a gente vai entrevistar aqui, porque quando você tem conquistas, tem resultados positivos, acho que facilita tudo. Mas a gente está com um convidado muito especial. O torcedor fica assim, rapaz, eu gostei daquela arte, eu gostei daquela aquela ação, aquela contratação. Eu me lembro muito da história do Silvio Romero. Acharam uma rua, né? Rua, cara. Com esse nome aqui. E a gente vai desvendar tudo isso hoje, né? Porque hoje a gente tem um convidado especial. Pois é, estamos aqui com o gerente de marketing do Fortaleza, o Bruno Oliveira, que você que acompanha o Fortaleza deve conhecer mais por conta da TV Leão, porque durante muito tempo o homem foi a cara da TV Leão, era o repórter do Fortaleza, mas desde março deste ano, se não estou enganado, Bruno Oliveira é o gerente de marketing do Fortaleza e a gente vai falar com ele sobre isso, engajamento, a comunicação do clube diretamente com o torcedor, redes sociais. Tem muita coisa pra gente falar nesse Fortaleza Cast de hoje, né, Ele Alexandre? que entrevista muito, mas hoje vai ser entrevistado, né? Hoje ele vai ser entrevistado, é verdade. Tudo bem, Bruno? Primeiro, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, amados, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por me fazer estar aqui. Importante sempre falar do Fortaleza, falar do trabalho da gente lá no clube, entender que tem muita coisa que funciona fora do campo também para fazer. Como o Paz costuma falar isso, né? A gente que trabalha assim fora do campo não faz o gol, mas ajuda a bola a entrar também. Então é importante estar aqui, conversar com o torcedor sobre o nosso trabalho. Enfim, agradeço demais. Você deu bom dia, mas o cara pode ter dado play à tarde ou à de tarde, noite. Bom dia, então, boa assim, tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, exatamente. boa noite. Porque a gente tá gravando aqui. A gente tá gravando aqui de manhã, mas bom dia, boa tarde, boa noite, tá, Também, rapaziada? Tamo junto. O rapaz estava num voo, né? É verdade. Quem não sabe os bastidores. Deixa a pessoa viu? descompensada, né? Chegou aqui de um voo, meu amigo, direto. Do voo, do aeroporto, ele foi direto pro Fortaleza Você Cast, tá vendo né? a vestimenta. Praticamente, Um abraço pro meu amigo Vinícius Palheta, que me confirmou aqui a entrevista quando eu tava quase decolando, voltando pra Fortaleza. O meu amigo Vinícius Palheta confirmou a entrevista aqui com o Breno Rebouças. Um abraço, viu, Vinícius? Tamo junto, meu irmão. Muito bem. Agora, Bruno, eu queria que você falasse desse primeiro. A gente vai falar de engajamento, e eu tava dando uma olhada, só o tweet, e eu tô falando só do Twitter, né? Porque tem todas as redes do Fortaleza, mas só o tweet que confirmava a vitória do Fortaleza sobre o América, em poucas horas tinha quase 50 mil visualizações. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Pro Fortaleza, acho que qualquer tipo de resultado, seja positivo ou negativo, o engajamento é muito rápido, né? A gente consegue perceber isso nas redes sociais. Eu acompanho mais o Twitter, mas a gente sabe que no Instagram também é instantâneo. Termina o jogo, a quantidade de comentários que tem, um negócio assim avassalador. E eu acho que em todas as redes sociais são dessa forma. Como é que vocês fazem isso? Eu quero saber primeiro de jogo, né? Termina o jogo, como é que se vocês pensam já uma forma de divulgar ou não, a depender do resultado, ou se é uma coisa, não, vamos colocar e depois a gente pensa, como é que funciona isso? Terminaram as partidas que vocês têm que se comunicar diretamente ali com o torcedor, falando da partida, dos próximos jogos, enfim, botar os jogadores ali falando, fala um pouquinho da gente, fala um pouquinho pra gente como é que funciona. Claro que tem uma estratégia sempre para cada resultado, né? Quando você perde um jogo, por exemplo, você não pode ser muito eufórico naquilo que tu vai publicar. Um exemplo como o do Bragantino, como aconteceu, que a gente perdeu de 3-0 no Castelão. Que foi uma partida boa, enfim, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Você tem que ser o mais direto possível. Fim de jogo, Fortaleza 0, Red Bull 3. E é isso. E aí tu vai receber pancada lá, não tem jeito, é o que vai acontecer, as pessoas vão comentar que o time não foi bem, etc. Mas quando você ganha o jogo, como a gente ganhou do América, por exemplo, nesse primeiro jogo das quartas de final da Sula, é o momento que tu tem pra extravasar, cara. Porque a torcida tá assim, a torcida tá nesse êxtase, então tu tem que entender como é que é o teu torcedor. E a gente sempre tem esse trabalho lá de entender o que é que o torcedor tá querendo naquele momento. Então a gente coloca lá em caixa alta, fim de jogo, vitória fantástica do Fortaleza. Você tem que ir junto com o teu torcedor, cara. Tu tem que empolgar o teu torcedor para ir ajudar a gente nos nossos engajamentos e nos nossos números, lá nas nossas métricas. É impressionante como nas vitórias
isso cresce assim de uma forma muito natural, cara. Um jogo como esse a gente posta lá, fim de jogo. Fortaleza 3, América 1. Pô, tem 5 mil comentários no Instagram, onde numa publicação normal tem 200, 150. Sim. E eu tô falando de uma publicação pré-jogo de um jogo histórico pro Fortaleza. E aí tu tem que surfar na onda também, né, cara? E aí termina o jogo, a gente grava vídeo com os destaques das partidas. Eu queria te perguntar, existe, por exemplo, um cuidado, se o time, por exemplo, tiver um resultado não tão legal, de pegar jogadores que falem de maneira mais compassada, que expliquem melhor? Porque, por exemplo, você pega um cara como o Caio, que é feliz o tempo inteiro, acho que pra falar de um jogo de derrota não é tão interessante você ouvir o Caio, né? Você prefere ouvi-lo quando o time vence, porque o resultado condiz mais com a personalidade dele. Tem essa preocupação de pegar, por exemplo, um cara como o Tinga, que é mais sóbrio ali, explicando? Com certeza tem, porque você tem que entender o perfil daquele cara que tu trabalha também, né? A gente ganhou o jogo do América. Tu for olhar nas redes sociais do Fortaleza, um bom dia é o vídeo do Caio cantando. Cantando um pagode, que ele é maluco por pagode. Sim. Depois de uma derrota, o cara que tu coloca lá na entrevista coletiva durante a semana ou então depois do jogo, é um cara um pouco mais polido, como você falou. Uma fala um pouco mais séria, um pouco mais centrada, um cara mais objetivo na hora de conversar. Normalmente, depois de jogo, sempre é o Vojvoda que fala ali no final, na entrevista coletiva, né? Mas quando a gente seleciona um jogador, seja para a própria entrevista coletiva, ou então para as entrevistas durante a semana, a gente tem esse perfil um pouco mais sério de capitão, como um Tinga, um Tite, por exemplo, um Thiago Galhardo, que sabe falar muito bem. É claro que a gente define bem essas estratégias porque a gente sabe que depende de cada momento também, mas a gente também não pode esquecer dessa turma quando a gente ganha. A gente não pode estar lá só com o Caio, com o Galhardo, com um cara que faz o gol na partida. A gente tem que lembrar dessa turma também quando a gente ganha um jogo. Um exemplo disso foi ontem que a gente publicou um vídeo do Tinho, o capitão, que participou ativamente do jogo, deu a assistência pro Guilherme. Tô falando ontem porque a gente tá gravando na sexta, tá, turma? Foi mal aí. E a gente usa do Tinho, que é um capitão também, que é uma marca do Fortaleza, um cara que tá aqui desde a Série B, então é importante se valorizar esse tipo de gente também. Então, tem que ter todo esse cuidado, mas tem que pensar muito rápido, porque num jogo como esse, eu tava lá em Belo Horizonte, uma euforia gigantesca, então tu tem que também ter que parar para pensar depois da euforia, entender o que é que o torcedor precisa ver naquele momento e como é que a gente vai criar a nossa rede de engajamento ali para poder as coisas darem certo. Antes do Alexandre falar, só uma dúvida curtinha. É você mesmo que faz os posts ou se não for todos por você, mas tem que passar por você? Como é que funciona? A grande maioria desses posts, eles passam por mim, sim. Não sou eu que posto. As pessoas que estão responsáveis por esses posts é o Vitor Araújo e o Kael, eles trabalham lá com a gente, mandar um abraço para eles. O Kael é o social media e o Vitor é o coordenador de mídias digitais do Fortaleza, né? Então, são essas pessoas que costumam postar. Tem conteúdos que eu entrego autonomia suficiente para eles, postem. Mas tem outros que a gente conversa antes de publicar. Quando a gente recebe um roteiro de alguma publicação, de alguma arte ou de algum vídeo que a gente vai publicar, eu sempre prefiro ver antes. Para não ter alguma coisinha ali que fuja do nosso padrão ali, né? Que é uma coisa que o pai sempre ensinou pra gente, da gente se preocupar com o Fortaleza, sabe? A grama do vizinho esquece, deixa ela lá. Vamos trabalhar no nosso aqui e é por isso que a gente tem crescido tanto em todas as áreas do clube. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, que você já falou várias vezes nessa sua fala inicial, que é olhar e entender o lado do torcedor. E aí eu vou te perguntar sobre a composição da equipe de vocês como um todo, né? Vocês são pessoas muito engajadas com o clube, que estão à frente de uma etapa estratégica. Eu acho que isso facilita até no momento de pensar como o torcedor pensa, né? E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho como foi a tua chegada também a esse cargo, né? Porque eu acho que você é um cara muito engajado com o Fortaleza desde sempre. Cara, Alexandre, eu sou torcedor do Fortaleza, sempre fui ao estádio, sempre estive no PV, no Castelão, desde criança. E eu cheguei no Fortaleza em 2017, em junho, julho ali de 2017, na Série C, momento difícil pra caramba, como estagiário lá no clube. A TV Leão tava meio desligada, assim, né? Tava parada. Não era o grande objetivo. Não era o grande objetivo. O objetivo era só subir, tentar de todo jeito subir e sair da Série C. Mas aí chegou ali o Eduardo Girão, ele chegou com algumas novas situações ali. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar lá no Fortaleza, de estagiar lá no Fortaleza. E desde 2017 eu tô lá. Fui crescendo, de estagiário fui contratado como repórter da TV Leão, fazendo as coisas, fazendo os videozinhos lá na TV Leão. Entrevistando o Rinaldo, ex-jogador. Entrevistando o Rinaldo, ex-jogador, indo para evento do clube, fazendo essas coisas. E aí depois
Eu virei o coordenador da TV Leão, né? Passei a cuidar da TV Leão e de todo o audiovisual do clube também. Mais ou menos o que o Vitor, que eu acabei de te falar, faz hoje, assim. Não postava nas redes sociais, mas era meio que ele o braço direito do Márcio Percivo, que era um antigo gerente de marketing, hoje que está lá no sócio, mandar um abraço para ele também. E desde março eu estou nessa função. O Marcel Pinheiro me designou para essa função, que é o nosso diretor lá no Fortaleza, nosso diretor de marketing. Fui convocado, ele me chamou para conversar, perguntou se eu tinha interesse. Disse que sim, porque eu me preparei para isso. Eu falei para ele, cara, eu me preparei para isso, eu quero estar nessa posição. Era uma coisa que eu tinha deixado muito claro para o Márcio também. Márcio, eu quero estar nessa posição um dia, mas sem passar por cima de ninguém. Eu quero que ou você evolua dentro do clube, ou que se você sair daqui vá para uma coisa melhor, e aí eu assumo essa posição. E eu deixei isso muito claro para o Marcel também. E aí ele me convidou, eu não quis nem saber de valor, de nada. Cara, aceito na hora, porque é uma experiência muito bacana para mim. Então, vim e sou torcedor do Fortaleza e isso ajuda muito também, né? Na hora de entender o que o torcedor está passando, na hora de entender o que é que o torcedor está precisando naquele momento. Então, o fato de ser torcedor ajuda bastante, isso eu te garanto. A gente tem algo... A maioria dos funcionários do Fortaleza hoje são torcedores do clube e aqueles que não são, passam a ser porque não tem como. O dia a dia te influencia nisso, entendeu? E eu acho que você tocou aí também no ponto de saída da Série C, né? Em outro momento, não era o grande foco, mas acho que hoje o Fortaleza, e acho que é uma impressão nacional, né? Ele é um time simpático. Acho que nacionalmente, a mídia nacional, ela tem muita simpatia pelo Fortaleza, não só pelo desempenho, mas também por algumas ações que vocês realizam. E aí, em que momento dentro dessa trajetória você percebeu também que o clube começou a investir nessa equipe de marketing, né? Investir em dialogar melhor com o torcedor, porque eu acho que é um grande ponto e um ponto muito importante. Na Série C, você tinha o diálogo meio que unilateral, mas era uma situação em que a torcida estava sempre presente, o estádio estava sempre lotado, mas às vezes as ferramentas que o clube tinha não eram as melhores para o tamanho da torcida, né? E acho que hoje você consegue ter essa troca bem melhor. Tem um ponto de virada de chave nessa história do Fortaleza, o Alexandre Breno, de que o Fortaleza está mais na mídia, que o Fortaleza se torna um clube simpático, que os olhos estão virados para o Fortaleza, foi na chegada do Rogério. Quando o Rogério chega aqui, assim, o país inteiro passa a olhar para o Fortaleza de um modo diferente, de um jeito diferente. Eu costumo falar, só te interrompendo, que criou-se uma editoria Rogério Ceni na mídia brasileira, né? Sim. Tinha essa editoria. Tudo que o Rogério falava virava manchete. Qualquer coisa que ele fizesse no clube também. E aí, atrelou-se isso ao resultado esportivo. O Rogério passou a ganhar no Fortaleza. Então isso pra gente, pô, é uma mina de ouro, cara. A gente tinha um cara como o Rogério, extremamente vencedor como jogador, uma marca. O cara é uma marca, pô. O Rogério é uma marca. E aí, a mídia passou a olhar mais pro Fortaleza. E o Rogério era um cara que não gostava tanto, assim, de explorar essa imagem dele dentro do clube. Tanto que a gente fez pouquíssimas coisas com ele. Mas a gente percebeu que era a oportunidade perfeita de se reinventar, de mudar, de fazer coisas diferentes, fazer coisas... De investir, né? De investir naquilo e deu super certo, porque tudo que o Fortaleza postava, publicava, fazia, a turma estava de olho, porque o Rogério estava aqui também, então foi uma viradinha de chave bem legal aí. Hoje a gente caminha com as próprias pernas também, porque acho que o Fortaleza está fincando essas raízes aí na mídia nacional, na Série A do Campeonato Brasileiro também, então... O Vojvoda ajuda muito nisso, porque é um cara que ninguém conhecia antes de chegar aqui e passou a dar todos esses resultados positivos também, então a gente tem que saber aproveitar disso. Mas se eu for te falar de uma coisa que ajudou muito, foi essa chegada do Rogério pra gente dar essa virada de chave e passar a investir mais nisso, sabe? Porque todo mundo ia passar a olhar pro Fortaleza. Então a gente tinha que fazer alguma coisinha pra fidelizar aquela rapaziada que tava olhando pra gente. Agora, uma coisa que eu acho interessante também no que vocês fazem lá, no uso das redes sociais, essa comunicação direta, é a ousadia. Vocês são muito ousados e criativos em questão de anúncios, de jogadores, de outras situações. Tem situação que a gente olha que vocês... Como é que ela pensou dessa situação? O time é bom, como rapaz. Como é que funciona? Não, mas eu quero saber. Vocês juntam lá... Quantas pessoas hoje são? Vocês juntam todo mundo, senta pra dar ideia? Como é que funciona? Ele quer saber quem faz o brainstorm. Exatamente. Como é que quem... Ou tem uma pessoa lá que é o cara que tem mais ideias. Enfim, explica pra gente como é que nascem essas situações que muitas vezes são ousadas mesmo por parte do Fortaleza em se comunicar diretamente, em fazer um anúncio oficial, em fazer um comunicado, seja lá o que for. Cara, falando especificamente da contratação, às vezes a gente recebe assim, o departamento de futebol me liga, ou ligava pro Márcio antigamente, né? E, cara, a gente vai anunciar jogador tal. E a gente não tem muito tempo para se reunir ali presencialmente todo mundo, porque às vezes essa ligação pode ser 8 da noite, assim, um exemplo. E a gente vai lá no grupo, começa, a gente
coloca primeiro no... A gente tem um grupo específico para o recebimento dessa informação, que às vezes a gente sabe que não pode vazar para ninguém, né? E a gente senta e conversa e vamos, a gente vai anunciar jogador tal, a gente precisa ter um anúncio pronto até a hora tal. E a gente senta e vai conversando e vai debatendo o que é que a gente pode fazer, vai entendendo as coisas que estão no hype ali do momento, a gente vai pensando na história do jogador, no nome do atleta, o que é que a gente pode pegar para fazer uma brincadeira. Muitas dessas ideias vêm do Siddhartha, o Siddhartha Arruda, que é o nosso redator. Né? Mandar um grande abraço para ele também. É um cara assim, o Siddhartha é um cara fora de série. Ele é muito fora da curva, assim. O Siddhartha é o Messi da redação publicitária. O cara é bizarro, assim, ele é muito bom. E aí ele manda algumas ideias, sempre manda, e aí se a gente precisar, a gente adapta de um jeito, adapta de outro, vai se conversando e vai entendendo o que é que pode mudar, o que é que pode mexer. E aí sai aquelas maluquices lá que vocês veem, cara, que é muito bacana, assim. A gente pensa assim, a gente não tem o mesmo engajamento que outros clubes grandes no Brasil têm, que tem milhares de torcedores. Então pra gente render um negócio como esse, a gente tem que fazer diferente, cara. Se a gente não fizer diferente, não vai render. Vai ser só uma notinha lá oficial e Fortaleza anuncia fulano de tal. Trivial, né? Cara, não adianta. Então a gente tem que pensar diferente, tem que pensar fora da caixa. E é por isso que as coisas no Fortaleza dão certo. A contratação do Vojvoda é um pensamento fora da caixa, por exemplo. O restante do clube tem que ser assim também. Sem dúvida alguma. Hoje, qual é a rede social que vocês têm maior? Se vocês têm uma preocupação maior com uma rede específica? E aí eu já trago a história, por exemplo, do Quai, que hoje é um parceiro do Fortaleza. Como é que tá esses primeiros meses de parceria? O que você fala desses dois assuntos pra gente? Cara, a gente sempre dá atenção a todas as redes. É claro que algumas são mais robustas que as outras. Aqui em Fortaleza, por exemplo, aqui no nosso estado, aqui no Ceará, a gente ainda não tem um Twitter, por exemplo, muito forte falando de clubes, assim, né? Fortaleza e Ceará tem um pouquinho mais de 400 mil seguidores, por exemplo. A gente está com 452 mil agora no Twitter, por exemplo. Se for aqui na Bahia, o Vitória tem mais de 1 milhão. Viu? Porque quando termina o jogo, se você for pra timeline no Twitter, meu amigo, parece que tá todo mundo falando disso, né? Parece que os 452 mil estão ali, né? Estão ali naquele momento. Mas se for descer aqui um pouquinho pra Bahia, por exemplo, o Vitória já tem mais de 1 milhão, cara. Então, lá é muito forte. Aqui a gente ainda tá tentando mais um pouco. O Fortaleza acabou de passar o rival agora no Instagram, né? Virou o clube aqui da capital com o maior número de seguidores lá no Instagram, lá na plataforma. Então é uma rede social que a gente tem um pouco mais de cuidado também, um zelo específico ali pro Instagram. Tem conteúdos específicos só para o Instagram. Tem conteúdo para lá, exatamente. Aí, embora a gente coloque muito também nas outras redes, mas a gente sabe que o engajamento maior vai ser lá no Instagram, sabe? Depois de uma vitória assim, cara, é impressionante o salto que dá nos números que a gente tem lá, que a gente pode observar lá no painel do Instagram. O Twitter, ele se arrasta um pouco para crescer esses números, essas métricas, e ele tá sabe? mudando, né? Ele tá em processo de mudança, né? Tá oscilando, mudou marca, mudou até nome agora, enfim. E ele se arrasta um pouquinho para crescer, assim, não tem o mesmo engajamento. Sobre o Kawhi, é legal, a gente fechou essa parceria por 6 meses com eles e eu tive até uma reunião com eles recentemente pra gente começar a colocar conteúdos bem mais específicos pro Kawhi, né? Um exemplo disso, por exemplo, foi a coletiva do Machuca. A gente fez um ao vivo só no Kawhi. E a gente convidou o torcedor no anúncio do Machuca. A gente fez um negocinho lá com eles que pra você cantar sucessos que machucam, porque o anúncio do Machuca foi nesse negócio. Foi nesse Tatiguel lá cantando. Que machucam. Aí a gente falou, manda o teu vídeo aí do teu sucesso que machuca, que aí posta lá no Kawhi que você vai ganhar ingresso. A turma ganhou ingresso pro jogo do Libertar aqui no Castelão. Então, Breno, tem que tá sempre inovando, tem que sempre estar pensando fora da caixa, cara. Então a gente, contratou um cara que o nome é Machuca, a gente tem a faca e o queijo na mão, irmão. Tem que aproveitar, cara. Uma curiosidade, Bruno, antes do Ali fazer a pergunta dele. As redes sociais do Fortaleza, o Twitter acho que é mais complicado, como você falou. Mas há uma monetização, elas rendem para o clube também? YouTube principalmente, tá? Na TV Leão, né? Que eu conheço tão bem. Sim, a gente usa disso como um artifício. Aí entra mais um pouco lá do setor comercial do clube, né? O Instagram do Fortaleza, as redes sociais do Fortaleza, elas são abertas para esse tipo de coisa. A gente fez até uma parceria recente agora com a galera da Warner. Teve o lançamento do filme Besouro Azul, né? A gente levou atletas para essa pré-estreia, a rapaziada entrou em contato com a gente. Acho que foi o Crispim e o Marinho. Marinho, né?
Crespim e Marinho, eles usaram de alguns artifícios que a gente tem como rede social, como o telão da Arena Castelão. Então a gente consegue monetizar não só especificamente dentro da plataforma, não só a plataforma que entrega dinheiro pra gente. A gente usa a plataforma para monetizar o clube também. Mas é alguma coisa que a gente possa considerar, tipo assim, que tem uma certa relevância para dentro do orçamento ou ainda não? Isso tá mudando. Antes não tinha tanta relevância. Hoje esses números já cresceram mais um pouco. Não é algo que vá mudar o orçamento financeiro do Fortaleza na temporada, que a gente sabe que isso depende muito do futebol. Mas é algo que está mudando, está crescendo e está evoluindo, e a gente percebe que tem margem para um crescimento ainda maior, entendeu? Acho que até porque a finalidade em si, né, é melhorar o diálogo, né? Conseguir expandir mais em quesito de informação. E você tocou aí numa plataforma que, em alguns meses atrás, algum período atrás também, os torcedores ficaram preocupados, né? Que foi a TV Leão. Eu queria que você me explicasse como foi que vocês receberam aquilo, né? Porque foi uma loucura. A gente, em muitos momentos, até as pessoas não entendiam que aquilo era real. Rapaz, eu acho que é marketing, porque o Fortaleza faz tanta coisa. Sendo sincero pra ti, quando voltou, que eu vi a nova marca, eu disse, os caras fizeram isso de marketing, pra divulgar e tal e tudo mais. Eu, particularmente, não acreditei depois. Mas a verdade é que foi hackeado, né? Cara, o canal da TV Leão foi hackeado, pô. E aí a gente ficou, meu Deus do céu, e agora? Perdemos 230 mil inscritos. E eu tava maluco, né? Porque quando eu cheguei na TV, a gente tinha 6 mil e poucos inscritos. Um pouquinho menos de 7 mil inscritos. E eu junto com outras pessoas, a gente fez esse trabalho de formiguinha, de crescer, até que a TV Leão virasse a maior TV de clubes aqui do Nordeste. E, meu irmão, pra mim foi mesmo que dar uma facada no meu peito, cara. Porque, pô, velho, foi todo um trabalho de 7 anos aí quase, foi jogado fora, ter começado do zero de novo. Eu fiquei muito preocupado, a gente ficou muito preocupado na época, assim. Aí depois, passado esse momento assim de mais euforia, a gente foi entender o que tinha acontecido, a gente viu o que aconteceu com outros clubes também. São Paulo, né? São Paulo passou por isso, pela mesma situação, exatamente a mesma situação. E aí a gente foi conversar com o pessoal de São Paulo, entrou em contato com o Google, que é o dono ali da plataforma do YouTube, né? E quando a gente percebeu que ia retornar, que ia dar certo, que as coisas iam funcionar, a gente já estava com um projeto de mudar a identidade da TV Leão, isso já existia, só que a gente não contava que ia ter um hackeamento do nosso canal. Então quando a gente teve a certeza de que ia voltar, pô, irmão, vamos usar disso daí, vamos usar desse artifício aí. A gente vai ter a TV de volta, a gente quer mudar a identidade, e a gente usou disso. A gente até fez uma brincadeira lá, o seu Elon quis porque foi hackeada a TV Leão, e aí colocaram lá da Tesla, pô. Um negócio da Tesla, assim. Que é a empresa do Elon Musk. Que é a empresa do Elon Musk, né? Aí a gente até brincou lá. Até o seu Elon quis tirar a TV Leão, mas não deu jeito, não. Estamos aqui, aí voltamos com a TV Leão, com a nova identidade. Foi muito bacana. Hoje a TV Leão tá com uma identidade muito bonita. Dá parabéns pro Harrison, o Harrison e o Ian, que são nossos diretores de arte lá no Fortaleza, são os nossos designers. Desenrolaram toda aquela parte de identidade nova da TV, que tá muito bonita. A gente já viu que ele é bem político, né? Porque dentro da hierarquia ocupa um cargo, mas ele já mandou um abraço aqui pra muita gente. Pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Vai lembrando, vai soltando, o podcast é longo também, né? Eu tava vendo aqui, ô Bruno, a gente, no começo do mês saiu um ranking somando aí todas as mídias. Aí o Fortaleza ficou na 18ª posição, 3.618.992 duas pessoas, seguidores entre Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Eles não contam aqui o Kawaii ou Kwai, seja lá como for o nome que se pronuncia, mas assim, não conta, né? E são quase aí 4 milhões de pessoas alcançadas. E aí eu quero remeter a uma situação que é o seguinte: o Fortaleza, todo começo de ano, senta para estabelecer metas em vários setores. Inclusive o Arthur Lídio, esperamos você aqui no Fortaleza Cast também. Mas aí, eu queria saber, vocês também têm essa meta, por exemplo? O que foi traçado para esse ano? Já alcançaram? Estão perto de alcançar? O que foi traçado para o pessoal da comunicação em termos de alcance assim, em rede social? E outras coisas que você puder revelar para 2023? Os números eu não vou poder dizer para vocês quais são, mas a gente tem também. Nem arredondado. Nem citar no caminho. Eu vou citar alguns do ano passado. Em torno de. Pra vocês, tá no caminho, né? Pra vocês terem um pouco de noção. Mas todos os setores do Fortaleza têm os seus objetivos. Todos. O marketing é um deles, o marketing e a comunicação também tem as suas métricas. A gente está bem nas nossas para
adiantar aí pro torcedor. A gente tá legal nos nossos Tá números. tipo o padrão Fortaleza dentro de campo. Tá, tipo o padrão Fortaleza dentro de campo, né? Alguns mais, outros menos, o que é natural também. Os que estão mais próximos de serem atingidos, a gente já sabe o que é que a gente precisa fazer. Os que estão um pouco mais atrás, a gente vai buscando entender o que é que precisa melhorar para poder fazer. Mas assim, um dado interessante para você, a gente precisa, uma dessas métricas que a gente tem, são todas as interações que a gente tem em todas as redes sociais juntas, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, enfim. Ano passado, a meta era de 65 milhões de interações no ano. Caramba! No ano inteiro. 65 milhões de interações juntando todas essas redes. A gente conseguiu 103 milhões de interações. Bem acima. Quase bem o dobro. acima. Né? E aí... Podemos dizer que para esse ano é mais do que foi conseguido no passado? Será que é? Eu sei que esse ano o Arthur Lídio olhou assim, rapaz, a meta era 65, conseguiu 103, vou jogar essa meta lá pra cima. Dá para dizer pelo menos até o... Nós estamos no fim de agosto. Até agora, você deve dizer quantos já foram? Até agora você já tem esse desenvolvimento? Até o mês de julho, que foi onde a gente já fez a meta, que a gente já tinha 91 milhões e meio. Ah, então vai chegar fácil, Vamos Alexandre. supor que tá em 80%, né, do caminho. Vai chegar A fácil, gente já tinha Alexandre. 91 milhões e meio. Não posso revelar qual é a meta final, mas a gente já tem um número legal. Então, E eu número acho bom. que é um ponto interessante também, pegando essa fala, né, sobre estratégia para o ano, é que eu acho que a cada ano o Fortaleza está mais internacional. Sim. E acho que uma forma também de ampliar o número de interações deve ser dialogando com outros mercados, né? Para além do mercado local, mercado nacional, Fortaleza faz contratações de atletas que estão no exterior, faz jogos também fora do país, jogos internacionais, disputa eventos da Conmebol. Vocês também estão agora olhando também para esses outros cenários? Como é que vocês estão dialogando com isso? Porque se a gente olha para estrangeiros, tem uma colônia argentina dentro do elenco, né? Você também tem outros profissionais de outros países, tem até mexicano dentro do Fortaleza. Então como é que vocês estão dialogando também para, de certa forma, fazer com que a marca se torne ainda mais internacional? Cara, essa tua pergunta é muito boa, porque a gente realmente precisa olhar para esse mercado, para esse nicho específico de uma forma diferente, né? Porque a gente tem um cara como o Vojvoda, a gente tem muita rádio, muito jornal, muita rede social da Argentina que está de olho no Fortaleza, né? E pelo desempenho esportivo que a gente vem alcançando nos últimos anos, e principalmente nesse ano com uma campanha muito sólida na Sul-Americana, é normal que os outros países olhem para Fortaleza, um time do Nordeste do país, que não está ali no eixo, que está fazendo um trabalho diferente. Um exemplo disso que eu te cito para a gente ficar de olho nisso. Vocês devem ter lembrado do caso da Maria Cecília, né? Da prova que o Vojvoda foi lá na escola, deu meio ponto a mais e tudo, né? A gente, quando preparou tudo, deixou aquele videozinho pronto, a gente preparou em formato em espanhol também, e mandou lá para o pessoal da Argentina para eles entenderem o que é que estava acontecendo aqui, entendeu? E aí a gente publica nas redes sociais do Fortaleza aqui, para o nosso público em geral, em português e tudo mais, e a gente manda como dark post lá para a Argentina. Isso não sai no feed específico do Fortaleza, mas a gente manda como dark para lá, aparece como se estivesse no feed do Fortaleza. Eles podem republicar, né? E eles podem republicar. E como foi o retorno que vocês tiveram disso lá na Argentina? Foi bom, foi legal, assim. Não é uma coisa esportiva, então eles precisaram entender o que é que estava acontecendo, se contextualizar. Mas a gente sempre manda essas coisas para lá, sempre que envolve atleta, sempre que envolve o Vojvoda, a gente sempre tenta mandar para a mídia internacional mesmo. A gente tem um clipe internacional que a Thaís e o Vinícius fazem também mensalmente, para a gente entender como é que tá a imagem do Fortaleza fora aqui do país. Eu sempre cobro muito isso deles, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo fora do Brasil, onde é que o Fortaleza apareceu fora do Brasil, para a gente entender. Isso também é uma das coisas que está no nosso planejamento lá que o Arthur passou para a gente, essa internacionalização da marca do Fortaleza, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa internacionalização. Então, sempre que a gente pensa em alguma coisa, a gente tem que pensar o que é que está acontecendo fora do Brasil também. Eu acho que, só para complementar esse aspecto, eu acho que o diálogo de vocês não é só também com a mídia, né? Porque Fortaleza, por exemplo, vai e faz o jogo contra o River Plate, um jogo histórico. E aí você tem outros confrontos também contra equipes muito tradicionais. E a gente percebe nas redes sociais também uma troca, uma interação entre os clubes, né? Como é que vocês também dialogam nesse aspecto? De ter estratégia também para fazer com que o Fortaleza construa parcerias, apesar de serem rivais dentro de campo, né? Ter o jogo, mas você constrói uma parceria também através das redes sociais.
Você falou aí no começo você falou que o Fortaleza é um clube muito simpático, né? Então a gente não cria muita rivalidade com ninguém, assim, a gente sabe que aquele negócio é dentro do campo e acabou, isso vem desde a nossa diretoria. Ontem, por exemplo, a gente publicou que o Marcelo Paes e a diretoria do América estavam num encontro lá entre dirigentes. Então, troca de camisa. Troca de camisas. Então, o Alexandre, isso vem de cima para baixo. Então é importante saber que os nossos dirigentes fazem esse tipo de trabalho, e eles fazem muito bem, isso é verdade. Eles têm uma troca muito boa com os outros clubes. E a partir do momento que a gente tem um bom relacionamento aqui, a gente consegue abrir nas redes sociais, consegue abrir na comunicação para que a gente tenha um bom papo com os outros clubes. A gente tem várias trocas de conversas. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma ação em conjunto com o Vasco sobre racismo. A gente, no jogo contra o Vasco, a gente ganhou no Castelão de 2-0, acho que foi 2-0, no gol do Galhardo e gol do Romero. A gente divulgou a escalação, tanto a nossa como a do Vasco, sem os atletas negros. Onde tinha dos nossos titulares que eram negros, a gente publicou sem esses caras na escalação. Se não me engano, sem um Tinga. E antes disso a gente fez toda uma pesquisa, uma triagem ali, a gente perguntou para cada jogador quem se considerava negro. Sim. E aí se não me engano, a gente tirou Tinga, Hércules, não sei se o Benevenuto jogou nesse dia. Tiramos o Moisés também, que disse que se considerava negro. Enfim, tiramos acho que uns 4 ou 5 jogadores ali. O Vasco também fez a mesma coisa com eles lá. Então, a gente tem essa abertura com outros clubes para a gente poder conversar, fazer esse tipo de ação em conjunto, por exemplo. Então, é bem legal. A gente tem um bom relacionamento, sim, com os outros clubes. Eu queria ainda, na linha do que o Alexandre estava perguntando sobre a imagem internacional, saber se faz parte do pensamento do pessoal do Fortaleza lá do marketing, de, no futuro, criar perfis do clube em espanhol, para que facilite essa comunicação ou não, se não é um pensamento. Isso ainda não tá na nossa pauta, não é um projeto ainda, porque eu acho, Breno, que a gente também primeiro tem que fidelizar ainda mais a nossa marca aqui, sabe? A gente está nesse caminho, principalmente por conta dos resultados esportivos. O Fortaleza vem indo ano após ano fazendo bons anos na Série A, fazendo bons campeonatos na Copa do Brasil, no Brasileiro. Então a gente ainda está afincando essas raízes aqui no Brasil ainda. Então acho que o nosso principal objetivo ainda é firmar essas raízes aqui. Claro que a gente não pode deixar de olhar para esse mercado, para esse nicho, para esse lado aqui, até porque a gente tem uma colônia argentina, como o Alexandre falou. Então a gente ainda faz trabalhos específicos para cá. Mas isso pode ser com certeza um projeto a se pensar em um futuro próximo. Bom, eu queria então mudar um pouquinho de assunto agora para falar de como é que vocês têm a relação do marketing com os jogadores quando eles estão nas redes sociais. Existe alguma coisa que passa por vocês dão orientações? Porque a gente vê que tem muitos atletas que são muito ativos nas redes sociais. Outros nem tanto, mas alguns são bem ativos. Existe uma conversa, existe alguma coisa, um alinhamento entre vocês e eles? Como é que funciona isso? Vou citar até exemplos, viu? Lucas Crispim, Thiago Galhardo. Crispim é muito ativo. O torcedor acompanha muito eles. Sim. Vocês também monitoram às vezes? A gente sempre fica de olho, é importante, porque a gente está falando da imagem do nosso atleta, né? Isso é um trabalho nosso também. Muitos deles têm as suas próprias assessorias, né? É super comum, super normal que o atleta tenha a assessoria particular dele, que está tudo bem. Eles devem ter mesmo, até porque eles são figuras públicas, eles têm que entender que eles são formadores de opinião para o torcedor dele, então eles precisam ter cuidado nessas redes sociais deles também. Mas a gente sempre está em contato com eles, a gente sempre conversa com eles, mas sempre entendendo que cada um tem o seu perfil, tem o seu tipo de ser. O Galhardo tem um jeito dele, o Crispim, o Caio Alexandre, todos têm a sua maneira de cuidar das suas redes sociais. E a gente sempre fala que, esse conteúdo que tu postou foi legal, isso aqui acho que tu poderia ter segurado nessa situação, entendeu? Então a gente sempre está em contato com eles, e eles gostam disso também, eles gostam desse feedback, de receber esse feedback. Um cara que sempre fala direto comigo sobre isso é o Caio Alexandre. Vou até revelar, ele chega assim pra mim, Bumbum, me ajuda nessa daqui, não vou nem revelar o porquê desse apelido, tá? Deixa no imaginário do pessoal. Eu não vou nem perguntar. Ele chega assim pra mim, Bumbum, me ajuda nisso aqui, pô, como é que eu faço? O que é que eu faço nisso aqui? Tu acha que tá bom? Tu acha que não tá legal? Se eu postar, o que é que tu acha que a galera vai achar, pensar, né? vai pensar, vai achar e tal? Não, cara, segue por aqui que eu acho que aqui vai tudo bem. Então eles também têm essa preocupação, eles falam com a gente, eles perguntam pra gente. Porque eles sabem que as redes sociais de Fortaleza são boas redes sociais, a gente faz um trabalho muito bacana, então eles têm essa confiança na gente. Isso é muito legal pra gente também, né? Mostra que o nosso trabalho está sendo muito bem desenvolvido, está sendo muito bem feito. Mas é muito importante, é muito legal essa tua pergunta, porque se eles não tiverem esse cuidado,
isso é prejudicial para eles, muito assim, né? De não ter cuidado com as redes sociais deles. Porque, Mas pô, e pode, de uma forma ou de outra, respingar no próprio clube também, né? pode Então respingar no próprio clube, entendeu? O cara postou uma coisa que a torcida não gostou. Cadê o time? Cadê a diretoria que não tá cuidando desse rapaz? Não sei o quê. E aí, por aí vai. Punição, né? Pede E aí a tudo. gente sempre senta, orienta os caras, tem uma conversa com eles, assim. E no geral é isso. Eu acho que essa troca é bacana, né? Porque faz até com... Quando vocês necessitarem dos jogadores, eles também se tornam mais flexíveis, né? Sim, E aí eu ia te perguntar também dentro dessa linha, como é que é, de fato, a solicitação de alguma coisa específica para algum atleta? Porque vocês são muito ousados e em alguns momentos vocês colocam também os jogadores dentro desse esquema, A dessas gente pode situações. citar claramente o Galhardo de corretor, quase fazendo um comercial de TV ali. Né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Benevenuto, que é tímido, né? Fazendo aquilo. Então, assim, acho que depende muito de jogador para jogador. Tem jogador que fala com a gente de cabeça baixa assim, na coletiva, né? Tem outros que... O Crispim de Garçom na renovação dele em Crispim de 2021, Garçom. que o Benevenuto participou lá do vídeo dele também. Cara, é como eu te falo, tem que entender o perfil do cara. O Benevenuto jamais faria um negócio daquele de corretor O de imóveis. Benevenuto foge de coletiva, assim, ele tem... Foge, ele não gosta. Um ele não nome gosta. certamente que foge ao Brits. Também, não O gosta. Brito, eu não O lembro Brito. do Brites falando em Na coletivo, verdade, eu cara. acho que ele nunca deu Ele uma já deu coletiva. coletivo? Não, Eu só de lembro. apresentação. É, só- Ele não gosta, tem galera que foge, cara, que não gosta mesmo, assim, não vai, tem pavor, e às vezes e não é porque, é por timidez mesmo, de não gostar. Pô, jogador de futebol, o time tem muito, é só o que tem. E aí tu tem que entender o perfil de cada um. Por exemplo, o Crispim foi um cara super aberto a fazer a resenha lá do Garçom, né? Ele era o líder de assistência do Fortaleza ali em 2021, o Fortaleza acabou renovando com ele. Aí, pô, o que é que a gente pode fazer? Não, vamos usar a resenha do Garçom com o cara que ele mais deu assistência, que foi o Benevenuto. E a gente usou. Aí nesse ponto, como o Benevenuto não era o centro das atenções, ele topou participar. E era um Beleza. parceiro, né? Era um parceiro dele. Ele é só, Ele ficou só ali na boa. O Galhardo, eu mandei pra ele assim, Galhardo, a gente tá com isso, que é o do corretor de imóveis lá. Pô, ele topou na hora, cara. Na hora ele topou. Então, se a gente oferecesse isso pra outro cara, não ia querer nem saber, pô. Mas é de você entender o perfil. É um papo mais descontraído, assim, a gente vai pra lá, Caio, Thiago, Crispim. Quando tu precisa de um assunto um pouco mais polido, um pouco mais direto, a gente vai lá pros lados dos capitães também, que aí tem cada tipo de comunicação, né? E aí eles são caras feitos para isso, mas é muito legal, cara, e é importante quando tem essa troca, sabe, ô Alexandre? Os caras, você tem a ideia, você se empolga e o cara se empolga junto com você. Aí, macho, aí não tem como. Dá liga e o conteúdo sai muito bom, como a maioria das vezes saiu. É o entrosamento, né? E eu acho que isso também se expande um pouco para a comissão técnica. Tá bem. Porque você tem o Vojvoda como esse centro, né? Mas não é só o Vojvoda. O torcedor geralmente vê o Gaston, o Naruel sendo expulso, né? O momento que ele vê ali, eles na hora da transição, vai estar sendo expulso. Ah, foi o Vojvoda? Ah, foi o Gaston de novo, né? Como é que tá essa situação? O Naruel também. Então, como é que vocês lidam também com eles, né? De tentar chegar, pedir alguma situação. O Vojvoda acho que nunca fez, assim, um vídeo assim mais assim, desse estilo do Galhardo e tal. Acho que eu nunca vi, assim, um vídeo assim mais... A palavra não é comercial, eu quero dizer uma palavra que tá fugindo de mim aqui. Mas enfim, institucional. Acho que ele nunca... Sim. Eu nunca vi. Acho que ele dá as coletivas, normal, mas vídeos, assim, acho que ele nunca fez, né? Pois é, mas Muito ele pouco, se muito mete em ações que são meio loucas, né? Não, mas por exemplo, essa da Cecília eu não considero um vídeo. É diferente, ele foi lá, mas não é um vídeo Mas, assim ó, para deixa eu divulgar alguma coisa, né? Revele. Deixa eu te vamos lá, contar conta aí. essa da Maria Cecília. Não sei nem se eu devia, mas eu vou. Esse tá aqui, espaço você tá aqui pra isso. Esse espaço é pra a isso. gente conversou com ele sobre a história da Maria Cecília, né? A gente teve toda a situação da prova dela lá, que repercussão e tal. E a gente tava, cara, o Vinícius que viajou pra esse jogo, a gente tava fora daqui. Acho que não sei se era do Libertar. Acho que era do Libertar. Que aí depois do Libertar a gente jogou com o Goiás, foi isso? Jogou com o Goiás, foi. Com o Goiás lá, né? Na semana do jogo do Libertar lá, que a gente ganhou 1-0, a gente teve a ideia de levar o Vojvoda na escola da Maria Cecília. Aí eu mandei uma mensagem pro Vinícius. Vinícius estava lá no Paraguai. Vinícius, fala com o Vojvoda. Será que ele top lá na escola da Maria Cecília? Conta a história pra ele, explica o que é que aconteceu e tal. E a gente já ficou meio assim, né? Porque ele realmente, não é que ele não gosta de fazer, ele é bem low profile. É o não estilo gosta de dele, aparecer, né? cara. O estilo dele é aquele, é trabalhar pra ter resultado no campo, ele já vai pra coletiva assim,
tenho que ir mesmo, assim, entendeu? Ele não gosta, ele repete e é até dele, é algumas muito coisas. dele mesmo, assim. E a gente respeita também, porque é o estilo dele, ele quer ser assim e tá tudo bem. Mas aí o Vinícius mandou uma mensagem no nosso grupo lá do marketing. Gente, ele topou. Ele vai lá na escola da menina. Pô, meu irmão, não acredito que a gente vai ter Já tô imaginando. Acredito que a gente vai ter essa mina de ouro, que o cara vai lá, isso vai repercutir no país inteiro, o Voivoda vai na escola da menina, vai com um professor lá pra corrigir a prova dela. Aí beleza. Aí a gente ficou de... Aí não deu certo, porque a gente acha que a gente perde pro Goiás, né? A gente dá uma segurada na ação. Aí depois a gente... Qual o jogo que a gente vence antes do jogo? Não, minto. A gente perde pro Goiás, mas a gente mantém a ação e depois a gente joga com Empata com o Libertad e classifica. Exato, exatamente, perfeito. Aí a gente perguntou pra ele. A gente teve uma reunião com ele, ele marcou, não, eu quero conversar pra entender como é que eu vou fazer lá. Aí sentou ele, o Vinícius e o Vitor Araújo, né? Aí ele já queria não ir. Tipo, por que eu tenho que ir? Por que vocês acham que eu não tenho que ir, professor? Porque é legal, uma ação legal pra sua imagem, pro clube. A menina repercutiu, assim, mostrou o amor dela pelo Fortaleza. Aí ele ficou... Vocês sabem que eu não gosto disso, né? Vocês sabem que eu não gosto da pressão. Eu gosto de trabalhar no campo, gosto de ficar no campo. Aí ele ficou assim, pensativo. Ficou que passa. Ficou... Eu não quero ir, mas eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que é importante eu ir, entendeu? E ele falou pra gente assim, eu sei que é importante eu estar lá. Mas eu não me sinto à vontade. Aí no final, aí a gente ofereceu pra ele que a menina fosse até o PC. Professor, a gente só quer que o senhor participe. O Vinícius estava... Quem estava falando mais assim com ele era o Vini. Aí o Vini, peraí. Professor, se o senhor quiser, a gente traz ela aqui no PC, traz o pai, traz a mãe, o que for mais confortável para você. Se não for para ir lá, na escola tá tudo bem, a gente só quer que você participe e que vai ser legal para você, vai ser legal pra gente. A menina vai adorar também, que tem esse lado também, não é só o lado da repercussão. Atender o torcedor, né? Atender o torcedor, cara. A menina, vocês percebem no vídeo, quando o Voivoda chega lá, os pais da menina e a menina já ficam, assim, encantados, maravilhados, cara. E aí, no final das contas, E aí eu falando, professor, se eu quiser, eu trago ela aqui no PC, ela vem pra cá e tal. E ele, assim, pensativo. Esse é o posicionamento que ele Ele assim, pensativo. A mão aqui, ó. A mão aqui. Aí aí naquela... Eu sei que eu tenho que ir, fica pensando aqui, meio que conversando sozinho ali. Ele topou, aí fomos. Aí a gente deu todo o conforto pra ele, assim, cara, professor, eu vou lhe buscar na sua casa, vou levar lá e a gente grava e tá tudo certo. Eu fui, peguei ele lá na casa dele, levei ele lá na escola. E aí saiu aquele resultado que foi muito bacana, foi muito legal. A menina ficou assim, encantada. Ela recebeu um videozinho do Tite também, que acho que vocês viram. O Tite é o jogador favorito dela. Ela entrou com o Tite no gramado, no jogo do final de semana contra o Santos. Aí, foi muito, muito da hora, cara. Foi muito legal, assim. E ele entendeu que ele precisava fazer aquilo, que ele precisava participar daquilo. E depois, quando ele viu o resultado, ele adorou, gostou muito. Na hora, não sei se no vídeo dá pra perceber tanto, mas lá na hora, quando a gente tava, ele se emocionou pra caramba com a história também. Então foi fantástico. E ele Pegando essa linha de ser algo difícil, né? Porque foi uma ação de convencimento. E que faz parte também, é natural. Mas qual foi, tipo, talvez a ação que foi mais complexa para vocês executarem, assim, dentro desse período? Se envolveu algum jogador, algum dirigente ou mesmo técnico que tu pensa assim? Cara, de dificuldade agora sim... Que a dificuldade ela pode ser interpretada de várias formas, sim, né? Mas sim. que foi algo arrojado. Antes da gente conversar aqui, antes da gente começar, o Breno falou, por exemplo, do Silvio Romero, que foi de achar uma rua, de ir lá, de ir gravar. E assim, a gente gravou no meio da rua. Foi o Vinícius até que fez, estava com roupa do Fortaleza. E na época ele estava sendo especulado no rival do Fortaleza. Então, se passasse alguém na rua... algum torcedor do Fortaleza ali na rua, que o cara tava gravando com a luz do Fortaleza na rua, Silvio Romero. Então a gente teve que ter um cuidado assim gigantesco, que teve que gravar cedíssimo da manhã para ter pouca gente no meio da rua. Teve uma que eu fui também, não sei se vocês lembram, um torcedor do Fortaleza num jogo ano passado, a gente não tava legal naquela fase no Brasileiro, que um senhorzinho passou mal, cara. Começou a passar mal na arquibancada, não sei se vocês lembram. Seu Efrânio, o nome dele.
E aí isso foi no Foi, GE. foi no meio da transmissão. Foi no né, meio do da jogo. transmissão, e aí teve uma repercussãozinha no GE. Globo depois. Pô, fui bater lá em Caridade, atrás desse senhorzinho, cara. A cidade fica ali do lado de Canidé, aí o Marcel mandou assim, vamos atrás desse cabo. Aí o meu Deus do céu, vai sobrar pra mim. Essas coisas mais complexas, o Marcel sempre me manda, né? Ele olha assim, manda, aí vai, desenrola. Eu, porra, Marcel, me ajude. Aí mandou pra mim, vamos lá na cidade desse senhorzinho aí. Aí a gente foi sair daqui 6h30 da manhã pra ir lá em Caridade. Fica do lado de Canidé, fica umas 2 horas daqui. A gente foi lá, entrou em contato com a Secretaria de Saúde da cidade de Caridade. Tu que é do interior vai entender. A gente chegou lá na Secretaria de Saúde, não, vamos fazer assim, assim, assim. Agora a gente tem que ir lá na casa dele, tem que descobrir o endereço dele, né? Aí as meninas lá da secretaria, não, a gente sabe onde é. Todo mundo aqui se conhece. Cidade Todo pequena, mundo, meu amigo. Todo mundo aqui sabe. se conhece, a gente sabe. Aí a gente foi lá, entrou lá e aí a gente fingiu, pô, que tava auscultando ele aqui, tava medindo pressão e tudo mais, por conta da situação que ele passou. Aí do nada eu entro na casa dele, sou Efrânio, bom dia, como é que o senhor tá, tudo bem? E a gente não tava num grande momento assim, só que aí era pro jogo contra o Ceará na Copa do Brasil, ele foi, a gente ganhou o jogo 2x0, 2 gols do Pikachu. Então assim, de cara assim pra me lembrar de uma mais complexa é um pouco mais difícil, mas a gente tem várias histórias que tem uma complexidade por trás, assim, de fazer o negócio acontecer mesmo, né? A gente tá na reta final aqui do Fortaleza Cast, mas eu queria te perguntar se teve alguma ação que vocês ficaram com medo de fazer, mas não, vamos lá, vai dar certo, e aconteceu. Cara, teve, por exemplo, uma depois que a gente ganhou a primeira Copa do Nordeste, a do suicídio, que a gente foi lá e pichou o PC. O PC amanheceu todo pichado Arriscado essa daí. depois do título. Você ganha um título que nessa nova fase o Fortaleza não tinha, ele tem no outro modelo, um pouco mais lá atrás, né? Aí você ganha um título, aí no outro dia o muro da tua sede aparece todo pichado. Diretoria omissa, não sei o quê. Diretoria de Jim Carrey, eu acho que tinha lá também. É um bom negócio. Então, e aí a gente fez. Sabe qual que me chamou muita atenção? Aquele É o da que eu acho violência que eu ia na falar Eu agora. pensei nele. Esse que eu ia daí, falar. porque assim, Era o um segundo que eu ia torcedor falar. desavisado, que foi feito no meio da arquibancada. Não, todos, Poderia ter todos- partido pra cima ali. Você Breno, poderia gerar um tumulto ali, Todo né? mundo, eu acho Breno, que ficou... tu não tem noção de como a gente que sabia da ação, como é que a gente ficou naquele momento, cara? E você vê no vídeo que tem um cara Que lá ele em vai cima, que ele passando. chega, ele passa a perna, aí ele olha, parece que alguém gesticula pra ele, ele volta. Cara, a gente ficou tão tenso nesse dia. Esse tão foi porque pancada. assim, rápido, eu sei que tá acabando, mas rapidinho Vai dar eu tempo. vou contar. A gente contratou 2 atores e eles são torcedores do Fortaleza e eles são um casal de verdade. Eles são um casal na vida Então, real. alguém que conhecesse, né? Sim, eles são um casal na vida real. E aí a gente contratou esses caras, explicou a ação, ó, gente, vai ser assim, assim, assim. E foi a nossa grande primeira ação, porque ela tratava do ao vivo, cara. Não era um negócio que tu ia gravar que ia Não, soltar nas redes era sociais. exatamente. Era um negócio que ia acontecer na arquibancada Com do o Castelão. público lá. Com o público lá. Foi um jogo da Copa do Nordeste com o CSA. Tinha 20 mil pessoas no estádio, mais ou menos. E aí, a gente preparou um videozinho deles dois, gravado, dizendo que aquilo não passava de uma encenação, dando um recadinho sobre a violência contra a mulher. E aí, beleza. Aí começa a câmera do beijo no Castelão. Aí um casal se beija, o segundo casal se beija, o terceiro também. E aí vai pra eles. Meu irmão, Breno, nessa hora faltou perna, assim, pra mim, cara. Cara, eu Comecei a tava- me tremer, assim. Eu tava na cabine, eu ouvi quando o estádio começa aquela gritaria, né? Que passa no telão e a gente sem entender nada, todo Porque mundo... a gente que tava na arquibancada, a gente se espalhou pela arquibancada pra poder gravar a reação da rapaziada. Sim, sim. E meio que tentar gravar escondido, assim, né? Eu lembro que uma das reações que sai é de uma que eu gravei. Que eu tava aqui com o celular e a gente teve que ser o mais Discreto. discreto possível e teve que gravar com o celular mesmo. A gente não se preocupou com qualidade nessa hora. Eu aqui no celular, pô, tem uma menina que faz assim, ó. Tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E tava todo mundo Cara, vendo o telão. e a atuação deles foi perfeita. Foi, o telão... Foi perfeito, assim. Sensacional. Só que aí vem o principal ponto. O telão fica escuro. Então, irmão, se dá um pau naquele telão, depois que o telão fica escuro, meu irmão, aí acabava com a ação. Sim. Porque a revelação era no telão. Se não sai o vídeo do telão, depois do telão preto, ia parecer que era uma agressão de verdade. E ficava isso por isso. O cara ia ser preso, ia ter um monte de confusão. No final das contas, deu certo. Tu fala do cara que vem correndo lá Ele de cima. vem lá de cima. A gente separou 3 seguranças pra ficar meio que em volta, assim, de uma área que não tinha muita gente, né? Porra, irmão. E o cara veio. É porque no vídeo tá tudo embaçado. Um dos seguranças depois falou pra mim, Bruno, tu não tá entendendo. O cara veio ensandecido.
pra apartar Ele aquele chega negócio. a passar a perna por cima da cadeira, assim, aí ele volta. Fala, Alguém Brunão. fala alguma coisa O pra cara ele. veio maluco pra matar o cara, pô. E aí depois a gente... O segurança que ficou lá falou assim, para, tá uma gravação, não tá acontecendo nada. E aí no final rolou aquela repercussão toda, foi... O país inteiro viu aquilo ali, repercutiu no país inteiro, em todas as E redes repercutiu sociais. muito bem, né? E repercutiu muito bem. Mas eu lembro, tava na arquibancada e começa aquele chiado do torcedor, né? Um som de e a briga. gente fica procurando o que tá acontecendo. Quando a gente olha pro telão que vê, fica todo mundo assim assustado. Cara, né? eu lembro Foi- demais do foi- frisson do estádio naquele dia. Foi, tipo foi. assim, foi um negócio meio... Meu Porque a Deus do torcida céu. reage imediatamente. O barulho chama atenção e tal. Mas realmente foi um negócio que. E ficou marcado, né? Ficou Foi uma ação demais, demais. Como muitas outras. Teve aquela também dos alvos nas costas, né? Teve Foi, muita os jogadores campanha. negros entraram com alvo nas costas. É, tem uma anticampanha legal, assim, e a gente se prepara pra isso mesmo, né? Tem uma que deve sair aí recente. A gente não começou a preparar ainda, mas vai ser legal também. Ó, então já vamos ficar esperando. Tem campanha nova aí. Brunão, infelizmente nosso tempo acabou. Muito legal bater esse papo aqui com você. Papo que é Acho bom, passa ligeiro, É né? verdade. Acho que pro torcedor, né, Alexandre, também, porque é sempre legal trazer essas curiosidades e dessa comunicação do Fortaleza, que é um setor que certamente com o clube vem evoluindo bastante nos últimos anos. O Fortaleza cresceu não só dentro de campo, mas em todos os setores. Eu acho que da comunicação, sem dúvida alguma, nesse contato direto, na questão das campanhas, é uma coisa que a gente nota que vem evoluindo bastante. Tanto é que já cansou de ganhar prêmios aí nos últimos anos, né? Exatamente. Ale, mais uma vez, satisfação ter você aqui no Fortaleza Cast. No próximo, Martim estará de volta. Marta Negreiro estará de volta aqui para comandar o próximo Fortaleza Cast, sempre com um assunto ligado ao Fortaleza. Muito obrigado por você que nos assistiu em todas as plataformas, né? Na TV, no seu tocador de podcast preferidos, no YouTube. No próximo, Marta Negreiro estará de volta com mais um convidado e a gente espera você aqui no Fortaleza Cast. Até mais.